Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou Isabel Wittmann. Eu sou Camila Vieira. E o programa de hoje é um oferecimento do Telecine. Com o streaming do Telecine, você pode ver filmes direto pela internet, tanto pelo computador, como pelo celular, tablet, pela sua TV. E você tem 30 dias pra testar de graça e olhar com muita calma todos os filmes que estão no catálogo, tem muita coisa bacana. A assinatura do Telecine pode ser feita direto no próprio site, no www.telecine.com.br. E falando em catálogo, os filmes do Telecine ficam divididos em algumas listas, que se chamam Cinelist. Uma delas se chama Mulheres Fazem Cinema, com vários filmes dirigidos, roteirizados e protagonizados por mulheres. No post desse programa, no nosso site, você pode encontrar um link direto para a Cinelist. E no programa de hoje, a indicação que a gente vai fazer do catálogo do Telecine é dupla. A gente já falou no programa passado sobre o Loucas Noites com Emily, que tá disponível lá. É um filme muito bonito, é super divertido, deveria ser mais comentado, então não deixa de assistir e de ouvir o nosso programa sobre ele também. Mas para fazer duplinha com ele e com o nosso episódio sobre as horas, né? A gente também recomenda Um Romance nas Entrelinhas, que é um filme dirigido pela Kanya Button, estrelado pela Gemma Arterton e pela Elizabeth Debicki, e é sobre o relacionamento da Virginia Woolf e da Vita Sackville-West, que não aparece no filme As Horas, né? Então, pra quem quiser conhecer também esse lado da vida da Virginia Woolf, confere lá no www.telecine.com.br. E antes de começar o Feito por Elas, quero agradecer aqui as madrinhas Carolina Roncone e Letícia Santinon. Por falar nas nossas madrinhas, né? Quem puder nos ajudar por meio do nosso financiamento coletivo, nós ficamos muito felizes. Nós temos 7 categorias diferentes, são para todos os bolsos, a partir de R$1. Todo mundo já recebe uma newsletter quinzenal, mas a gente tem várias outras contrapartidas, então deem uma olhada lá, escolham aquela que mais se adequa para vocês, enfim. Para colaborar com a gente, é só entrar no padrim.com.br/feitoporelas ou no patreon.com/feitoporelas. E a gente também queria pedir um outro tipo de ajuda para vocês. Se você escuta o Feito por Elas e gosta do nosso conteúdo, compartilhe um episódio que você acha que outra pessoa pode gostar também, com alguém que ainda não nos escuta. Isso nos ajuda a sair da nossa bolha e chegar a outras pessoas que podem se tornar também nossos ouvintes. Bom, esse é o nosso último programa que é parte do nosso mês especial, né, das escritoras. Dia 25 de julho, como nós falamos ao longo desse mês, foi o dia do escritor, então nós só fizemos programas sobre filmes adaptados de livros escritos por mulheres e também cinebiografias de escritoras. Então, o filme que a gente vai conversar aqui hoje é o Carol, de 2015, dirigido pelo Todd Haynes. Esse filme ele é adaptado do livro que, às vezes, ele é publicado como Carol, às vezes também é publicado com o nome O Preço do Sal, que é escrito pela Patricia Highsmith, e o roteiro é adaptado pela Phyllis Neg. E a história é sobre uma moça, Therese, né, que é interpretada pela Rooney Mara. No filme, ela é aspirante a fotógrafa, no livro ela é aspirante a cenografista, e ela tá no emprego temporário de vendedora no setor de brinquedos de uma loja de departamento, né, na época do Natal, e atende uma mulher que é chamada justamente de Carol, que é interpretada pela Cate Blanchett, e que tá se divorciando do marido dela. E aí as duas se apaixonam, elas saem em uma viagem de carro pelo país. Mas, né, é década de 50, a Carol tem uma filha pequena e as coisas não são tão simples, né? Como dá pra ver, né, é tudo muito centrado nas mulheres, né? As protagonistas são mulheres, a autora, a roteirista, enfim. Mas antes de começar, eu quero só comentar o homem do rolê, Todd Haynes. Camila, nosso queridinho, né? Sim. Nossa, eu amo o Todd Haynes e eu sou apaixonada por alguns filmes como Longe do Paraíso e o Safe, né? Ambos com a participação da Julianne Moore, que é uma atriz assim, que eu acho sensacional. Gosto muito também da minissérie Mildred Pierce, né? Com a Kate Winslet. E eu acho que o Todd Haynes é um dos poucos diretores que conseguem, dentro do esquema, né, de Hollywood, conseguir trabalhar muito bem com o gênero do melodrama no seu viés mais clássico, com referências, né, a esses filmes que foram importantes para a história do melodrama no cinema, né. Eu não sei, assim, o melodrama não é um gênero que eu aprecio muito, porque geralmente lida com o exagero das emoções, mas eu acho que o Todd Haynes, ele tem uma direção tão precisa
principalmente dentro das narrativas em que a mulher tem um papel central, que eu acho que o Carol ele também não foge disso, né? Em todos esses filmes que eu falei, Longe do Paraíso, e o Mildred Pierce também, né, que é uma minissérie, ele consegue ter essa direção muito precisa dentro desse gênero do melodrama, né? E o Carol também entra nisso. Nossa, perfeito, sim. Ele curte muito Douglas Sirk, pra quem não conhece, vai atrás também, que é outro diretor da época do melodrama. Eu particularmente amo o melodrama, né? E eu sempre faço essa piada que o Todd Haynes é um dos meus diretores homens preferidos, né? Já que as pessoas sempre ficam falando, a mulher diretora que eu mais gosto, né? Além desses filmes que tu mencionou, eu também gosto muito de Velvet Goldmine, enfim. E a gente já tinha mencionado ele no episódio da Kelly Reichardt, né? Porque ele foi um mentor pra ela. Mas é isso, né, gente? Pra quem não conhece tantos filmes dele, a gente recomenda muito também pra ir atrás e conhecer. E agora vamos falar das mulheres, né? Que é o que interessa aqui no podcast, né? Primeiro, eu tenho que dizer que é bem difícil pra mim expressar e colocar em palavras o que eu sinto quando eu assisto Carol. Eu fui até dar uma olhada, eu tenho até um rascunho no WordPress salvo de uma crítica que eu não consegui escrever na época que o filme foi lançado. Eu escrevi 2 parágrafos e meio, colei uma foto, anotei algumas palavras soltas e nunca finalizei, assim, porque era uma incapacidade de conseguir expressar em palavras o que esse filme, como ele me toca, assim, o que ele me passa. Então, esse programa de hoje também vai ser um exercício nesse sentido de tentar expressar essas sensações, assim. Mas é um dos meus 2 filmes preferidos da década passada. Eu acho esse filme perfeito, assim, eu amo muito. Uma das coisas que eu acho lindas nele, e deve ser também porque eu acho que ele é tão difícil de descrever, é porque ele é muito trabalhado na sutileza, né, nas coisas assim que a gente mal capta, né, então, olhando essa minha crítica inacabada da época, no meu primeiro parágrafo eu escrevi assim: em Carol, o amor se constrói nos pequenos detalhes. Logo no primeiro contato entre as duas protagonistas, aos gestos suaves de Carol, complementados pelo seu olhar firme, Teresa está hipnotizada. Porque são 2 protagonistas que dizem muito com o olhar, né? Sim, é um filme que ele acumula muitas sensações apenas com a expressividade do olhar desses personagens e com a questão do toque. Eu fiquei percebendo dessa vez como a mão ela tem uma presença muito significativa nesse filme. A mão da Carol que toca o ombro da Therese, o olhar de Therese quando esse toque acontece, né? Acho que tem a questão do toque e do olhar ali juntos. Tem uma cena que eu acho muito importante, que é logo quando aparece pela primeira vez o Howard. Não sei se tu se lembra disso, Izzy, no filme. A primeira vez que o Howard aparece, que é o marido da Carol, a gente vê a mão dele, a gente não vê a figura dele, a gente vê só a mão dele e um gesto brusco que ele faz, enquanto o gesto da mão da filha e da própria Carol são gestos suaves. E eu acho que isso já diz tudo, sabe, sobre essa disparidade que existe entre esses personagens. E o Todd Haynes se preocupa muito com todos esses detalhes. Não é só uma história que está sendo contada, né? Uma história a ser contada. É também fazer com que você sinta essas presenças, né? Desses personagens e entrar nessa atmosfera. Nossa, muito bom. E assim, para falar um pouco sobre o livro, né, da Patricia Highsmith, é interessante que eu achei ele muito mais melancólico que o filme, porque eu já tinha assistido o filme algumas vezes, mas eu não tinha lido o livro, né? E assim, ele tem um texto gostoso, e aqueles textos bem simples que a gente vai lendo numa sentada só, assim, trechos grandes, não é uma leitura difícil, né? Mas no começo a gente sente muito a insegurança financeira, o abandono, a miséria que ronda a Therese o tempo inteiro, né? E o fato de que ela cresceu num internato, apesar da mãe dela ser viva, então tem uma questão assim, meio que a mãe dela deixou ela lá pra ter uma segunda família, né? E aí, em comparação com o filme, me parece assim que o filme ele tem um certo gloss, assim. Ele cria uma atmosfera que é mais sofisticada, é mais idealizada. Tem uma cena no livro que a Therese tá lá trabalhando na loja de brinquedos, né? E ela corta a perna em alguma coisa que ela encostou, né? E aí ela cola um algodão no próprio machucado, assim, tipo, onde tá saindo sangue, ela só coloca o algodão, assim, por cima, né? Pra parar de sangrar. Isso no livro, né? No livro. E aí, quando ela tá atendendo a Carol, ela também fica pensando assim, será que o sangue dela tá escorrendo na meia calça dela, né? Porque
é muito mais duro, sabe? É muito mais realista, assim, sabe? Sim. Se tivesse esse tipo de coisa no filme, ele seria muito mais triste, mas não tem no clima do filme, pelo menos, sabe? Eu acho que o filme, ele tentou deixar isso mais um sonho dourado, talvez, assim, sabe? Menos duro, menos realista. Eu concordo contigo. Eu não cheguei a ler o livro, mas é curioso você falar sobre isso, de como existe essa dureza realística no livro, a partir dessa diferença, que eu acho que é uma diferença social, né, e econômica também, entre a Carrie e a Therese. Eu vejo que o filme, ele ainda assim, ele tem uma melancolia, ele tem um certo tom solene, assim, não é um filme, feel good total. Ele tem uma certa solenidade nele, assim, uma certa melancolia. Mas eu acho que tudo isso é mediado por uma certa aura de fábula. Parece que é uma fábula que está sendo narrada ali, quase como se houvesse uma suspensão dessa dureza realística. E aí, pela primeira vez, eu fiquei prestando atenção maior em outros detalhes. Por exemplo, eu sinto que existe, sim, uma distinção social e econômica que é profunda entre elas duas, mas, ao mesmo tempo, essa distinção, ela não tá no primeiro plano do filme. Ela aparece como um pano de fundo, ela aparece nos detalhes. Em detalhes muito sutis. Por exemplo, a forma como a Therese é inserida pela primeira vez na casa da Carol. Se eu não me engano, o primeiro plano dessa cena em que ela tá pela primeira vez na casa da Carol é ela preparando algo na cozinha. Tá preparando, sei lá, um chá, alguma coisa assim. E aí depois, mais à frente, em uma outra cena, onde elas já estão viajando, tem um modo, assim, muito brusco, como a Carol pede determinadas coisas pra ela. Eu não sei se eu gosto muito daquele tom, como a Carol pede aquela blusa azul que tá na mala dela, sabe? Tem uma certa... alguma coisinha ali, de algum detalhe, que implica numa certa... Eu não sei o que você acha disso. Mas às vezes eu sinto que existe uma relação de poder entre elas, assim. E aí seria a pergunta que eu faria pra você, se você sentiu isso. E é curioso você ter falado que isso existe com muita força no livro. Eu ia dizer assim, essa relação de poder que tu fala, pra mim ela tá muito mais destacada no livro do que no filme. São coisas que estão presentes, né? Inclusive essa diferença de classe, essa diferença econômica das duas, depois eu quero comentar um pouco mais como que isso é trabalhado no figurino, né? Mas eu acho interessante que, tanto no livro quanto no filme, mostra que esse interesse das duas é uma coisa que é imediata e por parte das duas, né? As duas manifestam interesse uma pela outra ao mesmo tempo, assim que elas se conhecem, né? É muito intenso, quase não precisa de palavras. Mas, no livro, né? A Carol, ela tem uns 30 anos de idade. No filme, ela me parece mais velha do que isso, né? Enfim. Aí a gente tem que pensar nesse contexto dos anos 50. Que idade que tinham essas mulheres casadas com filhas em idade pré-escolar, sabe? Que era realmente eram mulheres muito jovens, né? Sim. E aí ela tem essa coisa, né? Uma jovem senhora casada, mãe, ela tem um lugar privilegiado na sociedade, ela sabe que ela vai perder esse lugar com o divórcio, não pela questão social e financeira, porque ela já é de família rica, então ela já circula nesses lugares, mas pela própria questão do estigma do divórcio que ainda existia, né? Uhum. E no livro, ela às vezes é meio seca, ela dá umas cortadas na Therese, assim, que é tipo, ela fala umas coisas muito na lata. Dá pra entender que ela tá tentando proteger a Therese e também a ela mesma, né? Dessa situação toda, talvez até evitar, mesmo não querendo que o romance comece, né? Porque ela sabe das consequências, né? Ainda mais nos anos 50. É muito assim, a Therese ainda não viu a vida lá fora, não tem as experiências, e a Carol é a pessoa que já viveu isso, já casou, roda a sociedade e sabe o que vai acontecer com as duas, né? E a gente vê no filme que realmente essas consequências são muito violentas, né? A forma como elas são espionadas, são gravadas, a Carol é ameaçada, né? De não poder mais ver a filha, elas são patologizadas, né? Então tem todo um status de pária ali que elas são colocadas mesmo, né? E a Carol, tanto no livro quanto no filme, ela representa justamente esse aspecto familiar que a Therese não tem, que é uma segurança, né? Ela é essa vida adulta que a Therese tá tentando alcançar, e ao mesmo tempo a Therese não tem família, né? Então ela projeta isso também na minha percepção, né? E é fácil de entender por que a Therese fica fascinada, né? Porque a Carol se apresenta como uma mulher classuda, né? E a Therese não tem certeza nenhuma na vida dela, né? A vida dela é um namoro
namoro que não é um namoro de verdade, é só da parte dele, né? Há uma viagem pra Europa que ela não quer fazer, o trabalho que ela só faz porque precisa pagar os boletos, enfim, ela não tem nada definido, ela tá tentando ainda se encontrar na carreira dela, e ela entra no livro, né, em meio que num estado de obsessão pela Carol. Então isso que tu falou de ela ir pra cozinha pra fazer alguma coisa e tal, é muito isso, assim, de ela o tempo inteiro tá querendo fazer as coisas pra Carol. Então tem um momento em que ela chega a vender uma medalhinha que o Richard, o namorado que não é namorado dela, deu pra ela, por $2,50 pra comprar uma bolsa pra Carol que custa $70. Aí, mais adiante no livro, ela arruma um emprego em que ela ganha $40 por semana. Pensa quanto do salário dela que ela teve que abrir mão pra comprar uma bolsa que ela nem sabia se a Carol ia gostar, sabe? Sim. Então ela fica querendo fazer coisas para agradar a Carol. E a Carol parece que, por mais assim que ela goste, ela sorria, ela meio que, até meio condescendente, assim, mas a Carol, ela tá muito mais focada na preocupação da situação das duas na sociedade, assim. Sim. E o que tu acha dessa questão dessa relação de poder delas no filme? É porque às vezes fica muito nítido em algumas cenas do filme como a Carol ela tem de fato condições materiais que estabelecem alguns detalhes em relação a esse relacionamento. É a Carol que tem o carro e que possibilita a viagem. Quando existe aquele abandono, né, da Therese, e quando a Carol decide, né, libertá-la, ainda tem isso, né, de ver como se essa relação fosse um aprisionamento pra Therese, né. E aí quando a Therese volta, ela tá pintando as paredes. Onde que a Carol pintaria as paredes, sabe? Quais seriam as condições materiais que colocariam a Carol nesse mesmo tipo de situação? Então eu acho que existe sim uma distinção social e econômica que passa pelos detalhes que tem em algumas cenas, e eu acho que a Carol, ela acaba exercendo um poder extraordinário na Therese nesse sentido. Eu não sei se é apenas o fato da Therese ser jovem e no embalo, porque ainda tá muito indecisa. Claro que tem isso, né? Eu acho que fica claro, inclusive até numa fala da própria Therese, né? Que ela diz sim pra tudo, ela não consegue dizer não, tem muita indecisão em relação a tudo que ela faz na própria vida. Mas eu acho que também tem uma questão de sedução, por isso que você fala de classudo, mas eu acho que é uma questão de sedução por essas possibilidades materiais também, sabe? Eu acho que Sim. Tem um encanto por esse status social que a Carol evoca, mas sem querer se oportunizar disso. Eu acho que a questão é que ela não se oportuniza disso no filme em nenhum momento, mas tem um pouco disso, sabe? Por exemplo, quando a Carol pede pra Therese ir morar com ela, ali no final, eu fico realmente pensando em todos os outros momentos em que a Therese foi abandonada por uma decisão da própria Carol, que não foi uma decisão da Therese, sabe? E é lógico que a Therese, ela tem uma capacidade imensa de se reerguer, né? Porque ela vai abdicando de tudo pra manter essa relação, mas depois quando ela volta pra vida dela, né, de antes, ela tem essa capacidade imensa de se reerguer, mas eu fico com a impressão de que ela tem muito mais a perder do que a Carol, sabe? E aí eu não consigo ver em que medida é totalmente igualitário essa relação entre elas. Talvez isso fique mais explícito no livro, e o Todd Haynes consegue colocar isso como um pano de fundo, e não como uma questão central. Mas eu acho que ainda tem resquício disso em várias cenas no filme. Super. E vou te dizer que no livro é pior, sabe? Porque quando a Carol deixa a Therese, ela volta pra Nova York ameaçada pelo detetive. Aquela cena que ela, no filme tem que elas confrontam o detetive, né? Acontece no livro um pouco diferente, mas também acontece. O detetive diz assim, olha, eu se fosse você, voltava pra Nova York porque vai dar ruim, sabe? Eles já têm as fitas, eles sabem o que tá acontecendo, você vai perder sua filha, né? E aí ela volta pra Nova York correndo e combina com a Therese assim, tipo, daqui a umas 2 ou 3 semanas, quando tudo se resolver, eu volto. E tipo, a Therese tá lá largada no oeste americano, em cidadezinhas que ela não conhece. E aí a Carol avisa que não ia conseguir voltar, porque foi tomada por toda aquela situação de perda da guarda e tudo mais, né? E vigiada, então ela não podia fazer nenhum deslize naquele momento, né? Entre aspas, deslize, né? E aí tá lá, Therese largada do outro lado do país, Carol manda dinheiro, ela não aceita pra ela voltar, e ela vai arrumando, tipo, os empreguinhos na cidade até decidir voltar pra Nova York. Então, é uma ruptura muito maior, assim, no livro, sabe? Eu acho que o Todd Haynes, ele conseguiu minimizar justamente essa sensação de abandono que tu falou, assim. Uhum. Agora, assim,
Na edição que eu li, uma coisa que eu acho interessante é que tem um pós-fácio que foi escrito em 89 pela Patricia Highsmith, que diz que a editora dela na época não quis publicar esse livro, mesmo que ela tinha feito muito sucesso com Strangers on a Train, né, que virou o filme do Hitchcock, e aí ela foi pra outra editora, e a edição Pocket que lançaram na época vendeu quase 1 milhão de cópias, e aí ela diz que ela recebia envelopes que eles colocavam 10 a 15 cartas dentro do mesmo envelope, e chegavam várias por semana pra ela, e que ainda em 89 ela continuava recebendo essas cartas de pessoas agradecendo ela, porque simplesmente as protagonistas do livro não se matavam e nem terminavam sozinhas. As cartas eram agradecendo ela por essa história, sabe? Então a gente vê, assim, tipo, pensando nesse contexto, né? O livro foi um sucesso absoluto na década de 50. O filme só saiu em 2015, né? Era uma total impossibilidade a adaptação desse livro na época em que justamente começou o sucesso dele, né? Então, por mais que a gente tenha questões, e óbvio, as protagonistas não são perfeitas, enfim, são seres humanos, e eu acho que isso também é uma característica da boa qualidade da concepção delas enquanto personagem, né? Pra ver como que é importante esse tipo de narrativa até hoje, né? Sim, concordo. E o que eu acho extraordinário do filme é que ele abraça essa vontade da Carol de poder viver o que está de acordo com a natureza dela. Isso não é uma palavra minha, não é uma frase minha. Eu nem gosto dessa ideia de viver de acordo com a natureza, né? Porque implica uma relação de naturalização do que a gente pode fazer, do que a gente pode ser. Mas é uma frase da própria Carol, naquela cena lá com o Hardy e os advogados, né? Que eu acho brilhante aquela fala dela. Não vamos nos tornar pessoas ruins, pessoas feias, né? E apesar de todas as amarras sociais da época, que é isso que você falou, né? Patologizam e moralizam as mulheres que amam outras mulheres, né? Eu acho que a Carol conseguiu se libertar do tal anjo do lar, né? Novamente, eu vou trazer aqui o conceito que a Virginia Woolf cria, né? No ensaio Profissões para Mulheres, que eu falei no programa sobre as horas. Porque eu acho que uma mulher ali naquele período, anos 50, ela ainda estava limitada a ser o anjo do lar. O que é o anjo do lar? É essa imagem da mulher perfeita, dona de casa, boa mãe, que não questiona, que precisa ser agradável nas festas de família, na mesa de jantar. Ela precisava fazer isso. E você vê que ela tem esse desconforto, né? Ela não se sentia confortável em assumir essa imagem. E ela toma essa decisão de deixar a guarda da filha com o Hart, que é uma decisão difícil, mas ela vai procurar um trabalho, né, consegue um apartamento e convida a Teresa a morar com ela. E eu acho que parece que ali no final, ela finalmente vai ter a liberdade de conduzir a própria vida dela. Sim, é como se elas estivessem em busca do que fosse possível naquele contexto, né? Agora eu acho interessante isso que tu falou da natureza, né? Porque no livro, o relacionamento delas não é tratado nesse sentido de algo que é da natureza das duas, né? Tem um certo momento em que a Carol, ela tá falando sobre alguma bebida, eu não lembro mais o que era, eu não lembro se era café forte ou era algo alcoólico, não lembro mesmo. E aí a Therese prova, e aí a Carol fala alguma coisa assim, é um gosto adquirido. Gostos adquiridos são sempre melhores e mais difíceis de a gente se livrar deles. E aí fica esse duplo sentido que é sobre a bebida, mas é sobre as duas também, sabe? Sim. E outra coisa que eu acho interessante, que eu fico pensando, é sobre mudar a Therese de cenógrafa para fotógrafa, né? Porque no livro ela fica fazendo maquetes de papelão e carregando isso pra cima e pra baixo. Ela trabalha em algumas peças pequenas off-Broadway, né? Ela tá tentando ir pra TV porque disseram pra ela que é mais fácil conseguir sem muita experiência, né? E a cenografia tem essa coisa do palpável, né? De construir coisas, né? E a fotografia é imagem, é luz, né? É uma coisa assim mais do etéreo, né? Só que também a gente tem essa fascinação pela imagem, né? Então ela se apaixona pela Carol antes de ter falado com a Carol, só de ver a Carol em pé no meio da loja, né? E aí a imagem também é colocada no filme, né? Tipo, ela e os amigos dela vão assistir Crepúsculo dos Deuses pela sala de projeção do cinema. Então tem essa coisa do apelo da imagem, né? Sim, concordo. E outra coisa que eu pensei sobre isso da imagem é que as duas, ao longo do filme, elas muitas vezes aparecem filmadas atrás de vidros, assim, né, embaçadas ou refletidas, assim, filtradas por esses panos de vidro, e uma tá sempre vendo a outra assim também, às vezes uma tá fora desse elemento de vidro e a outra tá dentro, né, e a fotografia também ajuda nessa estética, né, porque é granulosa e tem uma coisa, assim, de um tom esverdeado, fica parecendo que elas estão sempre nessas imagens de sonho.
Sim. Relacionando, né, a história da fotografia com esses vidros que aparecem, né, eu acho que é um filme que lida com o efeito que a imagem provoca no olhar. Não só esse fascínio da Therese pela fotografia, que em si mesma a fotografia ela já enquadra, né, algo do mundo como imagem, mas a própria construção do filme também vai dinamizar esse olhar pelo uso desses vidros, dos reflexos, dos flares, né? Os flares, eles são aquelas bolinhas luminosas que são provocadas pela entrada de luz direta na lente, né? Então é um defeito técnico. E aí você vê que o filme usa muito isso em vários planos, né? O filme que ele oscila entre esse equilíbrio dos enquadramentos, né? Que são construídos dentro dos planos. Quando você vê, por exemplo, as personagens em janelas, né? Enquadradas nessas portas que tem vidros. E, ao mesmo tempo, tem um certo desequilíbrio em algumas cenas, em alguns planos que vão evocar esses fluxos emocionais das personagens. Principalmente a Therese, né? Por exemplo, naquela cena que elas estão viajando, você vê ali o túnel e tem um desfocado e tem esses vários planos em fusões, esses closes que são um pouco instáveis da Carol. Então eu acho isso muito interessante, como é um filme que trabalha o equilíbrio em vários planos e desequilíbrio em outros momentos. No final, o flare, que nem tu falou, é um defeito que é estetizado ali, né? Sim. E ainda falando um pouco sobre as diferenças do livro pro filme, outra mudança que eu acho interessante é o próprio presente pra Hindi, né? Que é a filha da Carol, né? Porque no livro, a Carol, ela pega uma maleta de brinquedo, de colocar as roupinhas da boneca dentro, tipo uma malinha de viagem, né? E no filme ela compra um trem, né? E o trem, ele dá uma ideia de deslocamento, né? De dinamismo. É uma coisa muito que, tipo, a maleta é estática, né? Então, achei interessante essa mudança. E eu acho que o trem também evoca um pouco a ideia do filme Desencanto, né? De 45, do David Lean. Desencanto, ele termina com um trem partindo, né? E é uma fonte de muitas referências visuais no filme Carol, né? O Todd Haynes se apropria de muitos elementos do Desencanto, né? E uma delas é a questão que tu mencionou do close nas mãos da Carol, né? Quando a Carol coloca as mãos no ombro da Therese, né? Então, a gente vê isso quando a Therese está tocando piano, quando ela vai na primeira vez na casa da Carol. E a gente também vê na cena que ela abre o filme e que depois a gente revê no final, né? Que são as duas se reencontrando num café, né? E nessa cena elas tinham terminado o namoro ali, né? Porque a Carol voltou pra Nova York e tal, né? O medo dela perder a guarda da filha. E a Carol, ela em um determinado momento diz que ama a Therese. E aí chega um amigo da Therese, cumprimenta elas e interrompe o diálogo. Então a gente só consegue ver a Therese reagindo, ela olhando fixamente pra Carol e não tem o tempo da resposta, né? Sim. E eu acho muito bonito isso, porque fica tudo ali no não dito, né? E aí quando a Carol vai embora, ela se levanta, diz que precisa fazer outra coisa, né? Ela pressiona a mão no ombro da Therese antes de sair. E aí o Todd Haynes faz até um close na mão dela, né? Nessa pressionadinha, né? E que é diretamente do Desencanto. Tipo, essa cena do casal se encontrando numa mesa, num café e pressionando a mão no ombro é do filme Desencanto, né? Então, eu acho esse um dos romances mais bonitos, assim, e mais tristes do cinema. Então, é outro filme que a gente deixa aqui a recomendação pra quem não assistiu ainda ver, até pra entender essa referência visual, né? É muito interessante a gente ver como o Todd Haynes, ele se referencia muito, né, no que já foi feito no passado pra construir seus próprios filmes, né? Tem uma coisa aí o que a gente chama na história do cinema de maneirismo, né? Que é justamente se apropriar desse legado que a história do cinema fez e como você estetiza isso, como você traz isso pro presente e constrói o seu próprio estilo. Sobre o trem como objeto cênico, enfim, ele é um objeto cênico porque ele é o brinquedo que a Ranger vai ganhar. Eu fiquei prestando atenção também muito no som do filme. E tem muito, né, esse ruído do trem que ele acaba se tornando um dispositivo de ativação dessas lembranças da Therese. Porque, no fim das contas, o filme ele é um grande flashback da Therese, né? Assim, na verdade, quando ali a gente vê no início, né, quando esse cara chega, interrompe, e aí tem esse encontro, e depois ela vai pro carro. E ela acabou de sair desse encontro com a Carol no início do filme, e ela tá olhando, né, pela janela esfumaçada de um carro,
carro e é um vidro que é cheio dessas pequenas gotículas de água, e isso compõe uma atmosfera, isso vai se misturando com as luzes da cidade, e aí quando essas lembranças vão se intensificando, né, e a gente vai vendo essa narrativa, o que aconteceu, como é que era a relação delas, né, que tudo isso se dá num flashback da própria Therese, principalmente ali quando acontece a viagem entre as duas, né, que elas fazem de carro. A gente vê essa imagem do túnel que eu tinha falado antes, né? E o túnel como esse lugar de passagem, né? Deslocamento mesmo. Por mais que os acontecimentos sejam muito duros, né? Com elas, eu acho que é um filme que existe esse alívio da viagem, com uma possibilidade de escape das convenções, né? Das convenções sociais. E o filme também tem muitos movimentos de câmera que te colocam nesse lugar de fluxo, de movimento também. E é um filme que não tem nada a ver com o confinamento que a gente tá passando agora, sabe? Eu acho que ele é um filme que se coloca totalmente em movimento, tem uma certa liberdade e essa tentativa de escape por meio da viagem. Nossa, muito bom. Eu tinha mencionado que eu queria comentar um pouco sobre a questão das diferenças delas sob o ponto de vista do figurino, né? Então, uma mulher que a gente não mencionou na abertura e que Sim. eu acho que também precisa ser exaltada é a Sandy Powell, né? Todo mundo sabe que eu amo essa mulher, né? Sim. Eu falei já no programa sobre Orlando, da Sally Potter, e no programa sobre A Favorita, né? Ela tem um trabalho maravilhoso e ela é super consistente, né? E já tinha trabalhado com o Todd Haynes no Velvet Goldmine, no Longe do Paraíso. Então, eles já tinham estabelecido essa parceria, né? E eu acho que o que eles fazem juntos nesse filme assim, tá de sacanagem de tão bom que é, assim. Ela chegou a ser premiada, sabe dizer? Não. Não, né? Deixa eu ver. Eu acho que ela foi indicada ao Oscar por Carol. É porque é um filme que teve tantas indicações e foi tão gongado na época. Sim, gente. É impressionante, né? Aqueles filmes que, pra mim, assim, é essa coisa, né? De, pra mim, um filme que é esteticamente perfeito e que não rende, né, na temporada de premiação. Enfim, ela foi indicada nesse ano, no Oscar de 2016, 2 vezes pelo Cinderella e pelo Carol, mas não venceu nenhum dos dois. E quem foi que ganhou? Foi... tudo bem, foi merecido também a Jane Bevan pelo Mad Max Estrada da Fúria. Sim. Então, que também é um trabalho super interessante, né, até de composição de mundo, né, criação de mundo, né, mas, enfim... Agora, pensando assim, no trabalho que a Sandy Powell fez aqui, né? O que é mais importante é como a gente mencionou essa cena que elas se conhecem, que elas trocam o olhar, não é falado muita coisa no início, né? Mas ela já consegue apresentar a gente para as personagens e estabelecer essas diferenças entre as duas só com o figurino, né? Então a Therese, ela não tem um uniforme da loja onde ela trabalha, porque ela é temporária. Então ela tá com uma roupa bem comum, que é uma blusinha de gola alta de um tecido, uma malhinha simples, assim, e um vestido preto por cima. E a Carol não, a Carol, ela tá com um casaco de pele super vistoso, que tem uma aparência macia. A roupa da Therese parece dura, e o casaco de pele da Carol é complementado por vários elementos em rosa. Então ela usa o chapéuzinho rosa, casquete, né? A blusa rosa, o lenço rosa, né? As unhas postiças dela tem um tom de vermelho meio coral, né? Então, a gente, em um primeiro olhar, já entende as diferenças tanto de classe quanto de idade das duas. E, ao mesmo tempo, também, ela já estabelece quais são as cores que vão guiar essa narrativa. Porque tem um outro detalhe aí, né? É um filme de Natal. Então, assim, filme de Natal tem que ser verde e vermelho, Sim. né? E a maior parte do tempo, o figurino da Carol é pontuado de vermelho ou rosa. Ela usa umas roupas super sem floreios, uma elegância bem sóbria. Ela usa muito cinza, mas o vermelho e o rosa aparecem pontuando esse figurino. E a Therese, em contraste, ela vai ficar nas cores frias, principalmente o verde, mas também o azul. Não quer dizer que ela não use o vermelho, porque o gorrinho que ela usa no início do filme é xadrez com várias cores, incluindo amarelo, vermelho, enfim. Uhum. E aí, fica nessa coisa, os tons quentes na Carol e os tons frios na Therese. Só que no meio da viagem, conforme as
Bethesdas vão ficando mais próximas. Tem uma cena em específico que eu acho muito bacana, porque a Carol tá vestida dos pés à cabeça de verde e a Therese dos pés à cabeça de vermelho. Sim. Então, assim, é como se embaralhasse as duas conforme esse relacionamento se aprofunda, né? E outra coisa que eu acho interessante, que aí não é tanto a questão das cores, mas da forma, assim, que é o crescimento da Therese, né? No início, ela usa umas roupas muito infantis, toca com pompom, tudo de xadrez pra parecer roupa de colegial. O corte das roupas dela chega a ser igual aos vestidinhos da Hindi, que é a filha da Carol. Então, assim, são roupas pra remeter a uma ideia de infantilidade, que ela ainda saiu do colégio, mas não se encontrou numa vida profissional, não precisa ainda ter roupas adultas, e ainda tá nessa transição. E no final do filme, ela já tá usando roupas bem cortadas, roupas que deixam ela com uma aparência mais adulta. Então ela tem toda uma trajetória de crescimento ali, né? Sim. Enfim, eu acho o figurino desse filme um trabalho espetacular da Sandy Powell. Assim, eu tenho um post no meu blog sobre o figurino que tá mais detalhado. Eu vou deixar o link, né, na postagem pra quem quiser ler, mas é isso, assim, eu acho a Sandy Powell é um trabalho fenomenal. A gente olha pras personagens e a gente entende quem elas são. Maravilhoso. Fiquei pensando também no corte de cabelo da Therese, né, que muda. Sim. Da primeira fase pra segunda, né? Sim, ela no início, ela usa aquela franjinha com a tiarinha, né? Que é justamente essa coisa, uma imagem bem infantil, né? E embora não tenha tanta diferença, o cabelo dela continua curto e com franja no final, ela já tá no final, tipo, modelando o cabelo e fazendo algo que aproxime ela de uma imagem mais sofisticada de Audrey Hepburn. Sim, verdade. Então, é bem isso. Sim. Ah, sensacional. É muito curioso como a gente também pode entender um pouco da narrativa do filme a partir dessas construções mesmo, de figurino, né, de maquiagem. Então, isso já diz muito também do próprio filme. Sim, eu acho que às vezes o figurino é muito mal entendido, de uma maneira geral, pelas pessoas que assistem filmes, assim, que muitas vezes as pessoas ficam, esse figurino é lindo, mas tá falando assim, tem roupas bonitas. Sim. E o que eu acho mais interessante no figurino não é pensar assim, e às vezes, por exemplo, no Oscar se resume muito a isso, é tipo o filme que tem as roupas mais bonitas. Sim. O que eu acho bonito no trabalho do figurinista e da figurinista é justamente essa construção conjunta com as outras áreas, por exemplo, o próprio design de produção e a direção e a fotografia, como tudo isso tá justamente construindo a narrativa nesses termos estéticos e visuais. É isso que eu acho mais interessante. Então, assim, um bom figurino pra mim não é o que tem a roupa mais bonita, é o que me dê mais indicações e mais pistas sobre essa história só de a gente olhar pra ele. Sim, sim. Com certeza. E aí eu queria abrir um parênteses pra falar de uma personagem que eu acho fascinante no filme, que é a Abby. A gente não falou dela aqui antes, né? A Abby, ela dá a entender, né, que ela foi namorada da Carol antes dela se casar com o Hard. No filme se diz ali no diálogo que a Abby tem com a Therese que ela tem essa amizade muito sólida com a Carol desde os 10 anos de idade. Ela me parece ser a personagem que tem uma visão mais madura sobre essas relações, né, com outras mulheres, e eu adoro a forma como ela confronta o Hard quando o Hard bate ali na porta da casa dela, e tem uma cena de confrontação que eu acho incrível. E aí eu queria entender como é que ela aparece no livro, né? O que você acha dela? Eu acho ela uma personagem super interessante também, porque ela, de certa forma, comenta o relacionamento da Carol com a Therese, assim, né, a presença dela, né. No livro, tem uma tensão bem maior entre ela e a Therese, que eu gosto que foi bem diminuída no filme, eu acho que funcionou melhor nesse sentido no filme. No livro, ela e a Carol são amigas desde os 4 anos, elas estudaram juntas também, e a Abby, segundo o relato, né, ela era meio obcecada pela Carol na adolescência, e depois mudou de colégio. A Carol conta isso pra Therese ainda dizendo, na época eu já sabia que existiam mulheres assim, dando a entender, tipo, mulheres que se interessam por mulheres, né? Mas que na época ela não tinha dado muita bola e só foi
cair a ficha quando ela reencontrou a Abby, Carol já casada, muitos anos depois. Elas perderam contato nesse intervalo aí, da adolescência até o momento da vida adulta, né? Então, a Therese é bem mais insegura sobre a Abby, porque a Abby sabe tudo da vida da Carol, né? E ao mesmo tempo a Abby tem um certo ressentimento, porque foi com a Therese que a Carol se jogou no relacionamento, né? Fica estabelecido que a Carol e a Abby tiveram um relacionamento durou só uns 3 meses. A Carol disse que não era pra ter dado certo mesmo, e tinha sido 1 ano antes da história. Então era um negócio muito recente. Só que ao mesmo tempo é isso, a Abby foi a constatação da Carol de que, tipo, essa vida de casado não era o que ela queria, sabe? Mas aí essa coisa, né, de também não quis ficar com a Abby especificamente, né? Então tem uma coisa que é bem mais competitiva entre a Abby e a Therese, uma desconfiança mútua, que eu acho que ficou mais bem resolvida, mais sutil, e tem mais camadas no filme. No filme eu não consigo ver essa competição, eu sinto como se ela fosse uma aliada mesmo da Carol, que entendesse exatamente quais são as angústias dela, pelo fato, né, já de se conhecer há muito tempo. E aí tem aquela fala lá da Therese que ela diz, você me odeia. Só que a forma como ela vai cuidando, de certa forma é um cuidado, né, o que ela faz ali, né, pra levar a Therese pra casa dela de volta. Eu não sinto que ela tá ali competindo com a Therese em nenhum momento. Não, também não sinto no filme. Agora, no livro isso é bem mais... Eu acho mais problemático até, assim, né? Porque é meio que essa coisa de ex, sabe? Sim. Meio mal resolvida, assim. Sim. E inclusive a Abby não tem muita paciência pra lidar, assim. E ao mesmo tempo tem uma certa preocupação. Tem diálogos dela com a Carol, mas ela é muito jovem, sabe? Sim. E tem a cena dela com o Harsh também? Daquela mesma forma? Não tem. Eu acho essa cena incrível no filme. É muito boa mesmo. Agora, sobre ainda essa coisa da adaptação, né? Eu amo que tem uns trechos do filme que são iguaizinhos no livro. Então, quando a gente tá lendo, já tendo assistido o filme, a gente vai visualizando as cenas, né? Então, acho que todos esses momentos que foram adaptados e alterados melhoraram o filme em relação ao original, né? E, ao mesmo tempo, o filme consegue extrair sequências inteiras, né? Do livro. Então, é uma adaptação que é muito cuidadosa, né? E o final da história é um desses momentos que a gente vai lendo e é igualzinho, né? Só que o que antecede, não. Porque antes do... no filme, né, tem a conversa do reencontro, que é interrompida por um amigo. No livro, não tem essa interrupção. As duas encerram a conversa mesmo. Nas duas versões, a Therese está começando a se estabelecer numa carreira, e aí ela tem esse coquetel de trabalho pra ir, né? E é pra onde ela vai depois da conversa das duas, né? E daí no livro é de uma galera de uma peça que ela vai cenografar, né? E aí ela vê a atriz que chegou de viagem porque vai ser a protagonista. E aí ela diz que é uma mulher linda e ela fica muito impactada. Ela descreve que se sentiu olhando pra ela como ela se sentiu vendo a Carol pela primeira vez. Uma coisa muito física e muito intensa, assim. E aí a atriz até convida ela pra continuar na festa depois que vai ter no quarto do hotel dela, que vai ser menos pessoas, né? Então, assim, a atriz também fica olhando ela, também estabelece um interesse mútuo, sabe? E aí, no reencontro com a Carol, que nem tu falou, a Carol tinha pedido, né, se ela queria morar junto com ela, né? Porque ela tava morando num apartamento onde caberiam 2 pessoas, enfim, né? E convidou a Therese, né? E nas duas versões a Therese recusa. Só que depois ela ficou lá na festa refletindo, e por mais que a atriz fosse bonita, o interesse fosse mútuo, a atriz não era a Carol. E aí ela foi atrás da Carol no café que a Carol tava e avista ela, que é a mesma forma que é retratada no filme, né? E aí eu vou ler o trecho, que é esse finalzinho conforme tá no livro, né? Sim. Carol ergueu a mão lentamente e afastou seu cabelo para trás, dos 2 lados, e Therese sorriu, porque esse gesto era Carol. E era Carol que ela amava e sempre amaria. De um modo diferente agora, porque ela era uma pessoa diferente. E era como conhecer Carol de novo, do início. Mas mesmo assim, era Carol e ninguém mais. Seria Carol em 1000 cidades, 1000 casas, em terras estrangeiras onde poderiam ir juntas, no céu, no inferno. Que bonito. É lindo. Então é isso, assim, o livro ele termina quando elas se avistam, né, mutuamente, tem ainda uma descriçãozinha no final depois disso, e é esse mar de possibilidades, né, do que elas iam poder fazer dentro das impossibilidades da época, né? 1000 cidades, 1000 casas, pensando em se mudar quando precisasse, se reinventar quando precisasse, mas seria Carol, né? Sim.
Esse gesto do cabelo pelas mãos da Carol é muito marcante no filme. E aí eu fiquei pensando se isso seria um detalhe que a Cate Blanchett trouxe pra composição da personagem, algo que ela mesma construiu, ou se era algo que já estava ali na descrição da personagem do livro, né? Você falou que então eu achei legal saber disso. É o gestual, né? Sim. Não, assim, é muito impressionante. É uma adaptação muito boa, porque realmente esses pequenos detalhes estão transpostos de um jeito muito, muito bonito e muito sutil também, né, pro filme. Então, não só é um filme maravilhoso, né, como é uma adaptação muito boa também. Sim, concordo. Siga o Feito por Elas nas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie também o nosso podcast no iTunes ou no aplicativo de sua preferência. Além do site do feed, os programas todos estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E todos os links e as referências que a gente faz aqui no programa são sempre listados no post. A gente também mantém um grupo no Telegram. E para acessar o link desse grupo é só dar uma olhadinha no nosso post. E o nosso próximo programa vai ser sobre o filme A Culpa é do Fidel, de 2006, que é dirigido pela Julie Gravas. Meu Deus, meu francês, tô gastando. Julie Gravas. E se você tiver comentários sobre esse programa, envie para o nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou deixe no nosso site feitoporelas.com.br. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Beijo grande, até a próxima. A pesquisa, a pauta e o roteiro são de Isabel Wittmann e Camila Vieira. A produção e a edição são de Isabel Wittmann. A arte da capa é da Amanda Menezes. A vinheta de abertura é composta pelo Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia.